Graça e paz, povo de Deus, passando aqui nessa manhã para deixar mais uma palavrinha para o coração de todos. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra que se encontra em Josué, capítulo 7, onde o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. O contexto dessa história, Josué estava prostrado diante do Senhor, orando a Ele, entristecido, porque ele estava vindo de uma derrota. Logo após ele invadir Jericó, ter uma vitória grandiosa, os homens resolveram invadir uma cidade chamada Ai, uma cidade minúscula, pequena, que os espias que foram olhar falaram: nem precisa o exército todo, basta alguns homens, alguns milhares de homens e vai dar certo, porque é uma cidade pequena. Eles não consultaram ao Senhor e assim foi feito. Eles foram só que nessa batalha que eles tiveram, o Senhor fez eles perderem essa guerra. Uma guerra que já estava praticamente assim ganha, porque eles tinham vindo de uma vitória muito grande contra Jericó. E eles foram para essa cidade pequena chamada Ai e perderam. E eles voltaram para casa desanimados, homens morreram. E a palavra diz que o povo ficou desanimado. Eles voltaram para casa entristecidos. E Josué se colocou diante do Senhor, diante da arca do Senhor, pensou: Senhor, por quê? Por que isso aconteceu? Por que nós tivemos uma vitória tão grande e agora nós perdemos? O que o povo em volta vai falar de nós? Que o Senhor nos tirou para nós morrermos aqui, antes não tivéssemos atravessado o Jordão. E o Senhor falou para ele: levante-se, porque você está prostrado. Israel pecou. Ele violou a aliança. Deus tinha dado uma ordem que nada de Jericó pudesse ser trago, que eles não trouxessem nenhum despojo daquela cidade, porque aquela cidade é uma cidade idólatra, uma cidade de costumes que se trouxessem para o meio do povo de Israel ia contaminar o povo, e o povo deixaria de seguir ao Senhor. E Acã trouxe coisas contaminadas, escondeu debaixo da sua tenda. E por causa do erro desse homem, Israel teve essa derrota contra essa pequena cidade de Ai. E analisando esse texto, eu pude perceber o quanto às vezes um erro que você comete pode prejudicar toda uma nação, todo um grupo, toda uma comunidade, toda uma família. Um erro que você comete porque você simplesmente acha que você pode desobedecer, acha que você pode fazer diferente do que Deus tem mandado. Acã fez isso. O olho dele cresceu quando ele viu aquela capa babilônica, quando ele viu o ouro, quando ele viu a prata, e ele trouxe consigo e escondeu na sua tenda. E isso causou toda essa dificuldade para o povo de Israel, até mesmo como uma vitória, uma derrota na guerra, que era uma vitória certa, e eles tiveram a sua derrota ali. Então isso traz para as nossas vidas que nós temos que olhar o que é que nós temos colocado, trazido mesmo para a nossa vida, que não agrada ao Senhor. Às vezes estamos escondendo coisas em nossas vidas, coisas que não agradam ao Senhor, coisas que levam à destruição, coisas que nos fazem parar, nos fazem retroceder. O povo ficou parado, o povo perdeu e ficou ali parado, querendo saber por que aquilo, totalmente cheio de desânimo, porque não estava esperando aquela derrota. Às vezes a derrota vem na nossa vida, é Deus nos alertando: tem algo errado, pare, busque a mim. Talvez se eles tivessem buscado o Senhor antes de ir para a batalha, Deus teria falado: primeiro vocês têm que consertar. E assim Deus fala conosco nesta manhã. Você quer ter vitória, você quer ter vitorioso, você quer prosperar, obedeça a palavra do Senhor. Se o Senhor falou para não tocar, não toque. Se o Senhor falou para não pegar, não pegue. Se o Senhor falou para deixar, deixe. Se o Senhor falou para ir, vá. Obedeça ao Senhor, e assim você vai ter vitória na sua vida. Você vai evitar derrotas que
não precisavam existir, mas que basta apenas você buscar ao Senhor e perguntar a Ele: Senhor, o que eu tenho de errado na minha vida? O que está escondido aqui dentro que às vezes nem eu mesmo sei, que eu preciso tirar? Que eu preciso tirar da minha vida para eu ter vitória. Às vezes estamos com a vida amarrada, parada, porque estamos escondendo coisas aqui dentro, que às vezes nem não queremos, temos aquela coisa de estimação. E o Senhor nos chama para tirarmos as coisas escondidas, para trazermos a luz, para voltarmos para o Senhor e Ele nos dar a vitória. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Fique com Jesus.